Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. É o momento da palavra, é o momento de nos deixar conduzir pela voz de Deus, né? Pela vontade do Senhor para a nossa vida. Como é bom partilhar a palavra de Deus com você. Como é bom meditar essa palavra e aprender das coisas de Deus que nos é dita através da palavra de Deus para uma postura nova e uma transformação de consciência. A vivência da palavra, ela se torna muito importante. Vamos meditar juntos a palavra? Olha, hoje eu estou trazendo o trecho do Evangelho de Mateus, logo no capítulo 1. Os versículos que nós vamos meditar hoje, versículos 18 ao versículo 24. É o texto da palavra de Deus para você que acompanha conosco todas as manhãs através da Sagrada Escritura. Vamos meditar juntos. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao versículo 24. Vamos escutar juntos a palavra? Ora, a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo nem receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa e não teve relações com ela, até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação. Escutar a palavra de Deus é sempre motivo de muita alegria, e nós temos a oportunidade todas as manhãs de crescer na nossa vivência espiritual e também na nossa missão de cristãos, assumindo o nosso compromisso. A palavra de Deus vai nos ajudando, de fato, a responder de maneira generosa, de maneira concreta, o apelo de Deus para nós cristãos. Olha o texto hoje da palavra de Deus que nós escutamos. Nos apresenta a figura de José, esse homem dócil à escuta de Deus. Um homem que soube escutar. Um homem que deixou Deus conduzir um momento tão delicado da sua vida. São José nos dá um grande ensinamento, nos deixa um grande ensinamento. A sua vida é um grande testemunho para nós cristãos, de um homem que, em um momento tão delicado, em um momento tão decisivo da sua vida, quando já tinha humanamente elaborado sua postura, quando já tinha decidido em tomar a sua decisão, ao mesmo tempo é surpreendido pela presença de Deus em sua vida. Isso significa que esse homem era completamente aberto, dócil à escuta de Deus. E essa é a grande diferença que produz resultados extraordinários em nossa vida. Quando mesmo já tendo definido coisas, mesmo assim, nós nos deixamos reverter pela graça e pelo amor de Deus, pela vontade de Deus, aprender a fazer a vontade de Deus, não apenas a nossa vontade. Essa é a grande lição que José deixa para nós, a grande lição que esse homem nos presenteia nesse dia de hoje, nesse dia de quarta-feira.
que nós também sejamos dóceis, principalmente nos momentos mais delicados da nossa vida, quando acontecimentos, quando situações exigem de nós uma postura. Nunca esquecer que as nossas decisões, elas não podem serem feitas a partir da alteração das nossas emoções, porque quando nós decidimos apenas amparados na emoção, as nossas escolhas, elas se fragilizam, incertas, são escolhas que não têm fundamento. Nós precisamos ter muito cuidado e ter a devida paciência. José estava elaborando a sua postura, né? José está entendendo, está amadurecendo tudo que está acontecendo em sua volta. Foi surpreendido pelo fato da gravidez de Nossa Senhora, e isso choca muito, isso mexe, mas ao mesmo tempo nós vamos encontrar um homem que é centrado, um homem que está elaborando, um homem que está amadurecendo a sua postura, porque ele sabe a importância de uma postura. A nossa vida depende muito das nossas posturas, de como nós procedemos, de como nós usamos a sabedoria para decidir os acontecimentos da nossa vida. Nunca faça, nunca tome, na verdade, uma decisão precipitada, porque isso pode deixar prejuízos gravíssimos na sua vida, talvez prejuízos que você não consiga reverter depois. Então José hoje, nessa manhã, através desse texto que nós trazemos para meditar, quer nos ensinar a ter paciência, ao mesmo tempo a permitir colocar em Deus: Senhor, a minha ajuda nesse momento tão delicado da minha vida. Com certeza, quando José foi informado de todo o acontecimento, quando ele foi mexido interiormente, né, quando toda a sua estrutura humana, né, foi mexida, sendo um homem de Deus, com certeza José se colocou diante de Deus, colocando toda a situação e ao mesmo tempo pedindo a iluminação de Deus para que a sua escolha fosse a melhor escolha possível, a escolha mais acertada. E é nesse processo que José vai ser surpreendido, porque quando nós temos a capacidade de orar as nossas situações, de colocar em Deus as nossas situações, nós recebemos resposta de Deus. Quem ora verdadeiramente sempre vai receber uma resposta, uma iluminação de Deus. Hoje a palavra de Deus, ela vem nos ensinar isso. Vem nos ensinar a termos muito cuidado nos processos e nos acontecimentos da nossa vida. Nunca, nunca, nunca tome uma decisão movido pela raiva, movido pela decepção, movido pela frustração, né? Espere o tempo, amadureça primeiro. E aí você vai qualificar a tua postura, a tua decisão vai ser muito mais amadurecida. E está aí exatamente o caminho para evitar, né, para evitar desencontros na nossa vida. Olha que texto bonito, né? Olha que postura bonita de José. E olha que ensinamento importante Deus está nos trazendo hoje através da figura de São José. E essa palavra é para você que está exatamente vivendo as mesmas tensões de acontecimentos que se deram na sua vida, de informações que chegaram até você e que mexeu e que de certa forma criou sentimentos de raiva, sentimentos de vingança, desejos de devolver na mesma moeda. Você que foi surpreendido com alguém que você confiava e de repente essa pessoa te decepcionou, essa pessoa teve uma postura e isso gerou ira no teu coração. Você que está aí, né, com o teu coração completamente abatido, essa palavra é para você. Amadureça, espere o tempo, né, oportuno, coloque em Deus, peça sabedoria a Deus, para que você possa dar os passos acertados, para que as tuas escolhas possam ser feitas, para que você tenha de fato, né, a iluminação, né, da tua postura diante dos fatos que exige de você uma postura. Aprenda com São José, peça a intercessão de São José, esse homem doce, esse homem sensível e esse homem aberto.
A sua abertura permitiu que Deus pudesse comunicar a verdade sobre os acontecimentos, porque há sempre uma verdade por trás dos acontecimentos, e essa verdade, ela aparece à medida que nós temos prudência e sabedoria. Como São José, espere o tempo certo para você ter uma postura diante deste acontecimento. Espero que a palavra de hoje tenha alcançado o teu coração. Deus te abençoe. E vamos nos colocar em oração nesse momento como São José e com São José. Nos colocar diante do Senhor depois desse texto que o Senhor nos trouxe para a nossa meditação, para a nossa oração pessoal desse dia de quarta-feira, rezando com a palavra. Eu quero convidar você que está em casa me escutando, vamos rezar nesse momento, vamos orar juntos, vamos nos colocar diante do Senhor. Eu até convido você nesse momento a fechar os seus olhos e se colocar diante do Senhor de coração livre, apresentando a Ele toda a sua história, vá colocando diante do Senhor sua história de vida, coisas que precisam ser solucionadas, decisões que precisam serem tomadas, problemas que precisam ser resolvidos. Peça ao Senhor nessa manhã que Ele venha ao teu encontro, que Ele dê o Espírito, que o Espírito venha trazer a iluminação como trouxe a José. Deus disse através do anjo a José: José, filho de Davi, não tenha medo nem receio de receber Maria. José rezou aquele problema. José rezou aquela situação que ele não conseguia humanamente compreender naquele momento. Mas ele teve docilidade. Talvez você não compreenda os fatos que estão acontecendo ao teu redor. Existem coisas que, quando elas acontecem, nós não entendemos de imediato. Leva-se um tempo para podermos amadurecer o entendimento. Por isso que nós não podemos decidir precipitadamente. Vá orando comigo nesse momento e vá colocando, vá apresentando nas mãos do Senhor a tua vida, a tua história, as situações, os conflitos. Vai colocando diante do Senhor, pedindo sabedoria, para que você tenha forças para esperar o tempo certo, para que você não se deixe levar pelas suas emoções feridas, pelas suas emoções abaladas. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, e hoje a nossa oração é como a oração de São José. A nossa oração é um pedido, na verdade, é um pedido de iluminação. Ajuda-nos a entender todo esse momento que nós estamos vivendo. Ajuda essa filha, Senhor, que está passando por um momento tão difícil e que ela precisa tomar uma decisão, mas essa decisão ainda se encontra distante, não sabe qual postura, quais passos devem ser dados. E eu quero pedir nessa manhã que a oração dessa filha que reza comigo agora chegue ao teu coração, que o Senhor possa dar a sabedoria. Eu rezo por esse filho, Senhor, também, que precisa dar passos concretos na sua vida, mas ainda está muito preso ao medo, está ainda muito cheio de medo e não tem coragem de desligar o que precisa ser desligado, de quebrar o que precisa ser quebrado, de cortar vínculos que precisam ser cortados para a restauração da sua vida e para a restauração da sua família. Eu quero rezar, Senhor, também apresentando a vida dessa família que está em crise, que está passando por momentos tão difíceis, onde a ação do inimigo tem entrado e tem gerado desejos de separação, desejos de destruição desta casa, dessa família. E eu quero rezar com essa família nesse momento, que a luz do teu Espírito Santo possa ser acesa na consciência desse homem, dessa mulher, desse esposo, dessa esposa. Estamos aqui, ó Cristo Jesus. Estamos aqui hoje nessa quarta-feira, diante da tua presença, como um dia o teu pai adotivo esteve na presença de Deus, quando foi surpreendido com aquele fato. Olha para a angústia dessa filha, que recebeu uma notícia tão dolorosa.
Olha, Senhor, para a história desse filho que há tempos vem numa série de acontecimentos, de dores, de prejuízos. Ilumina-nos, Senhor, para enxergarmos as portas certas por onde nós devemos entrar. Ilumina nossa mente para entendermos o que é para o hoje. Dai-nos a graça da paciência de São José para entender cada momento. Amém. E graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521 4151. 3521 4151.